Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32 até o versículo 41. Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 41. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos malfeitores, dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que está perto o que me trai. Pai, eu quero te agradecer pela honra e pelo privilégio de ler tua palavra, que é uma palavra santa. Dependo muito de ti hoje, mais uma vez, Espírito Santo, para que eu não atrapalhe, que as minhas emoções não atrapalhem, que a minha carne não atrapalhe aquilo que o Espírito quer trazer para a igreja nessa manhã. Que todo espírito contrário à tua palavra seja anulado nessa hora. Toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam anulados. E que os nossos pensamentos, que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo nessa manhã, para que essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode sentar, querido. Angústia. Angústia é um sentimento muito pesado. E eu penso que alguns de nós estejamos enfrentando isso hoje. E eu queria pensar como podemos agir na hora da angústia. Certo é que todos nós enfrentamos tempos de angústia, onde o coração dói, onde há sintomas físicos sendo manifestados, às vezes um ataque cardíaco, uma hipertensão, às vezes calafrios no corpo, friozinho na barriga, mente turbada, pensamentos descontrolados, angústia. Angústia, nós enfrentamos angústias. E Jesus, quando esteve conosco aqui na terra, ele foi extremamente intencional. E deixou claro para nós que os sentimentos fazem parte de quem nós somos. E que só o Espírito Santo pode nos ensinar como lidar com sentimentos como angústia. Esse momento que lemos aqui na palavra relata a angústia de Jesus no jardim chamado Getsêmani. Era o prenúncio, era a sala de espera para o Gólgota. Era a antessala da chegada do Calvário. E essa é a proposta final do discipulado de Jesus, o Calvário.
todos nós somos chamados para a cruz. Eu até estava conversando com o pessoal, antecipando da mídia e do som, eles estão com alguns projetos aqui. Eu estou na luta tremenda para mudar, mas não quero, como a gente faz para essa cruz não sair daqui. Não por idolatria, porque me parece que olhar para essa cruz domingo após domingo me lembra o lugar que eu estou. E é na cruz que estamos. E é fora dela que a nossa tragédia acontece. Nós só sairemos da cruz no dia que o Senhor nos chamar para a glória eterna. E trocaremos a cruz por uma coroa. Porque o discipulado de Jesus começa assim, quando ele fala lá no norte, no extremo norte de Israel, no limite entre a Galileia e a terra dos gentios, lá na Cesareia de Filipe, ele diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para Jerusalém, para o Calvário. E agora está chegando essa hora. A caminhada cristã é a caminhada da cruz. E desgraçada é a teologia que tem roubado de nós a mensagem da cruz, transformando a caminhada em Cristo com algo parecido com um estilo de vida mais agradável, com a perspectiva de uma vida triunfante nessa terra. Evidentemente, Deus nos quer vencendo, também nessa terra, mas, de fato, não é aqui que veremos plenamente o gozo da presença do Senhor. Então, Jesus, como foi muito intencional, como eu disse no início, tudo que ele fazia, ele viveu de verdade, ele não estava representando, não era um ator, ele não era um hipócrita que representava, ele realmente viveu aquelas angústias, mas ele intencionalmente quis deixar lições para nós. Então, meus queridos irmãos, eu creio que a caminhada de Jesus nos levará à coroa de glória. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Amém. Alguém crê nisso? Pode dizer amém? Mas não há coroa de glória se antes não provarmos a coroa de espinhos. Não há domingo da ressurreição sem a sexta-feira da paixão. Não há o Monte das Oliveiras e a ascensão sem antes haver o Monte Calvário e a crucificação. Não há trono se antes não houver cruz. E como eu falei, o início disso tudo é o Getsêmani. Quero pensar hoje sobre o nosso Getsêmani, quando enfrentamos Getsêmani. Getsêmani era um belo jardim ali, perto do Monte das Oliveiras, e o seu nome significa literalmente prensa de azeite. No passado, antes de Jesus estar ali, aquele lugar era um lugar onde se prensava o azeite. A azeitona era tirada, né, das oliveiras, e depois disso, prensados em prensas de pedra, e a prensa daquela azeitona produzia o óleo, que é o azeite tão precioso. Na cultura de Israel, o azeite servia para tanta coisa, para iluminar, servia para dar sabor ao alimento, para temperar, mas principalmente o azeite servia para ungir. Ungir sacerdotes, ungir profetas, ungir reis. E o Senhor nos chamou para um reino de sacerdotes. Você já parou para pensar nisso? Nós somos reis em Cristo, mas um reino de sacerdotes, de intercessores, de quem sofre, porque em suma a função do sacerdote era assumir a dor do povo inteiro e levá-la diante de Deus. E a unção do sacerdote era especial, porque na verdade aquela prensa ela ia apertando a azeitona até que pudesse sair um óleo puro, mas o óleo que servia para ungir os sacerdotes era depois de 8 prensas. Era prensada 8 vezes, até que o melhor azeite pudesse sair. Então, se Deus tem um propósito contigo, meu irmão, que envolve um sacerdócio nesse mundo, Ele vai te prensar. E como eu tenho dito várias vezes, Deus é um pai muito bem resolvido, que não tem pena dos seus filhos. Deus ama seus filhos, e porque ama, não tem pena deles. E todo pai saudável deveria ser assim. Isso é confuso para nós, porque a imagem de paternidade tem sido tão confusa nos nossos dias, que temos o que alguns chamam de tirania infantil, onde as crianças comandam a situação e os pais, por pena dos filhos, não os repreendem, não os corrigem, não os disciplinam, não os educam. E não há como ter educação sem, por exemplo, ter frustração.
Só existe educação onde há frustração, onde se ouve não pode, não faça, não toque. Mas, infelizmente, uma geração de pais enfraquecidos não tem conseguido revelar a imagem do Pai Celestial, que é um Pai que nos ama muito, mas não tem o menor constrangimento de nos esticar, de nos estender, de nos prensar. Seu filho, Jesus, aqui na terra, logo após o batismo, recebe uma palavra de confirmação: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no formato de uma pomba. Ato contínuo, o texto diz: o mesmo Espírito o levou ao deserto, e o texto continua sem nenhum tipo de meio termo, sem nenhum tipo de temor, afirmando: levou ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o pai do que estamos falando aqui não é um pai perverso, fique tranquilo, mas é um pai muito bem resolvido, que vai te conduzir para um caminho de dor, até que o caráter de Cristo seja forjado em você. Então, meus irmãos, já que a angústia, já que o Getsemane é um lugar inegociável, todo aquele que de fato quiser seguir a Cristo vai passar algumas vezes nesse lugar. O Cristo, que foi o sacerdote que viveu as nossas dores, nos mostrou um caminho. Eu quero hoje pensar como agir quando eu estiver na prensa de azeite. Vamos caminhar comigo nesse texto, amém? Primeiro, a primeira lição que Jesus dá para nós é que a gente não devemos ir para a prensa de azeite sem uma atitude de adoração. Quando nós temos o texto de Marcos, o texto a partir do versículo 32, mas no versículo 26 diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma das lições que a vida me ensinou é que, se durante o período de angústia, de prensa de azeite, de Getsemane, eu tiver uma atitude amarga, esse processo é mais demorado. E, na verdade, espera-se daqueles que conhecem Jesus que o período de angústia seja preparado com o tempo de adoração. É lindo ver aqui o louvor cantando, fazemos o melhor para apresentarmos louvores ao Senhor, mas se engana quem acha que Deus se empolga com isso, que Deus fica preocupado com a qualidade técnica, estética. Isso é importante para nós, fazemos o melhor para o Senhor, sim, mas Deus tem as canções mais belas, as estrelas fazem sons, as baleias cantam nos mares, nos oceanos, tem os anjos cantando para Ele na eternidade. A canção que de fato toca o coração do Pai é muitas vezes a canção que sai entrecortada com lágrimas, que a afinação é perdida. Quando Paulo e Silas foram presos lá no calabouço, no cárcere inferior, depois de um dia todo pregando a palavra, eles foram pregar a palavra. Silas era seu aprendiz, seu discípulo, e depois de pregarem a palavra são presos, está em Atos capítulo 16 essa história. Eles são levados a um cárcere e colocados no cárcere inferior. O que é o cárcere inferior? Era no subsolo, era um lugar fétido, fedia, era um lugar sombrio, não tinha luz do sol, e ali estavam os piores criminosos. Depois de tomar algumas chibatadas de chicote, são amarrados a um tronco, acorrentados a um tronco, e diz o texto que por volta da meia-noite, talvez alguns de nós, talvez eu, provavelmente eu diria: Silas, isso aqui é uma furada. Se é isso que é para a sua vida, meu filho, desiste, faz outra coisa. Ministério é uma furada. A gente rala, depois isso é maltratado e ferido, abandona isso. Mas Paulo e Silas falam: vamos cantar. E eles começam a cantar, as costas dilaceradas pela chibatada de chicote, com a carne exposta pelo chicote romano, que tinham pontas de ossos na extremidade do chicote. Eles cantam, e diz o texto bíblico que todos ouviram a canção de Paulo e Silas. Será que todos podem ouvir a canção dos angustiados, irmãos, em Cristo, que não abandonam a fé? Quando é que esse cântico é ouvido? É quando um pai ora incessantemente pela cura de um filho, e depois tem que sepultá-lo, morrendo de câncer, e sai dali dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou. É quando o chefe de família perde o emprego, e vai para casa desolado e triste, e pega o seu último salário, e separa o dízimo do Senhor e devolve na casa do pai.
dizendo: Pai, eu fui grato na abundância, vou ser grato na escassez. Quando é que esse cântico é o cântico de Paulo e Silas? É quando o casamento está em crise e você mesmo assim, chorando, diz: Senhor, eu sou grato por tudo, porque tudo vem de Ti, eu não vou negar nada que vem do Senhor. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Uma geração mimada que hoje abandona a fé pela mínima questão, o mundo precisa voltar a ouvir canções de angustiados que dizem: eu não vou largar a minha fé. Já compartilhei com vocês aqui uma experiência, que a gente voltou a ouvir isso quando estivemos no Egito, lá no retiro, com a igreja perseguida. E o pastor Samé contou uma história que eu tinha ouvido já antes por outras pessoas, eu ouvi dessa vez dele. Ele disse: a igreja livre tem dificuldade de lidar com a angústia. Ele contou duas histórias. A primeira, a igreja livre celebra. Lá, em um país muçulmano, se um filho assume a fé cristã, ele é renegado pela família. E um jovem se converteu e depois de um tempo caminhando, disse: pastor Samé, eu não suporto mais, eu preciso falar para a minha família o testemunho da minha fé. Ele disse: filho, isso é perigoso, você pode ser rejeitado pela família, você pode ser perseguido. Eu não aguento mais, eu tenho que falar. Esse rapaz procura os seus pais, fala: pai, mãe, quero confessar uma coisa, já há mais de um ano eu abandonei o islamismo, eu estou seguindo a Jesus, eu sou cristão. E os pais disseram: nós sabemos disso, meu filho, deve ser uma coisa boa, porque há mais de um ano que nós colocamos veneno na sua comida e você não morre. Isso é um testemunho triunfante, não é verdade? Isso é lindo. Mas tem outra história. Uma jovem universitária, acabando, já formada em medicina, surgiu a chance de fazer um doutorado em Harvard. Convertida, ela disse: pastor, eu quero, antes de viajar, que minha mãe saiba que eu me converti. E ela conta para sua mãe a história. A linda jovem de 20 e poucos anos é jogada pela mãe do 10º andar e morre na queda. Esse testemunho a gente não celebra, mas o céu celebra, porque é alguém que morreu por amor a Cristo. Você entende o que eu estou falando, meus irmãos? A canção da igreja livre é a canção do triunfo, e a canção da igreja perseguida é a canção da angústia, sem abandonar a fé. Paulo e Silas aprenderam isso, porque quando eles cantam na angústia, as cadeias se rebentam. Eu quero profetizar para você aqui hoje: se você for capaz de cantar no meio da angústia, muitas cadeias mentais vão se rebentar. Mas enquanto você escolher a murmuração, a reclamação, o queixume, as correntes ficam mais apertadas e dolorosas. Cante. Outra coisa importante é que o Getsemane, que é lugar da angústia e também lugar da restauração, deve ser um lugar conhecido por nós. Em Lucas 22, 39, não precisa abrir, diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. Então o Monte das Oliveiras, o Getsemane, era um lugar conhecido por Jesus. Eu temo que a falta da realidade de encarar o lugar de angústia em oração tem enfraquecido a igreja no Brasil. Por isso somos tantos e tão ineficazes. Agora, a angústia, já que a angústia é inevitável, a orientação clara que o Cristo nos dá com a prática, no versículo 33 diz: e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Nós precisamos, na hora da angústia, nos cercar dos melhores amigos. A grande estratégia de Satanás nesses dias é nos isolar quando estamos angustiados. Não quero conversar com ninguém, eu não sou uma boa relação, eu não vou ser um bom amigo, eu vou incomodar a situação, não quero que ninguém fale nada comigo, eu vou me esconder. O que eu mais ouço de pessoas: olha, Silfane, eu amo Jesus, mas eu não quero mais nada com a igreja, porque a igreja já me feriu demais. Sim, a igreja fere a gente. Sabe por quê? Porque isso aqui é família. E família fere mesmo. Mas é no ambiente da família que também tem a restauração. Cada vez que você se isola, você perpetra a tua dor a vida inteira. E morre com isso. Há um exemplo bíblico, o profeta Elias, que na hora da sua angústia, o que ele faz? Ele vai para o deserto, se isola dos seus amigos, enfrenta um terrível tempo de depressão, e a impressão que eu tenho é que ele encurta o seu chamado naquele dia. Então, em nome de Jesus, não se isole na sua dor. Mas se eu falar para as pessoas, eu vou dar trabalho. Se a igreja não for um lugar onde nós podemos trazer nossas angústias uns para os outros, isso aqui virou só um lugar de entretenimento e de triunfalismo, e desse lugar eu estou fora. Tem que ser um lugar onde eu possa chorar com os meus amigos. Agora, uma coisa importante:
Amigos desse nível não nascem da noite para o dia. Amigos desse nível não são amigos da rede social. Isso envolve investimento. Então, em nome de Jesus, mais uma vez eu te imploro, não venha para cá domingo após domingo assistir o culto e depois ir embora, esperar o próximo domingo para se encontrar na celebração e ir embora de novo. Mas construa relações de verdade. Gaste tempo, invista tempo. Amizade nesse nível envolve investimento. Sério mesmo, há quanto tempo você não chama um amigo para almoçar na sua casa? Há quanto tempo você não sai com um amigo e banca o almoço dele? Há quanto tempo você não dá um presente de fato para um amigo? Há quanto tempo você não gasta um tempo com alguém no sofrimento? Alguém diz, poxa, fulano está no hospital e ninguém foi visitar. E a pergunta sempre é, quantos você visitou quando estavam internados? Eu estou triste porque eu estou um tempo sem vir à igreja e ninguém sente minha falta. De quem você sentiu falta hoje? Ninguém me procura quando eu estou na igreja. Quem você procurou hoje? Amizades envolvem investimentos. Seu Fábio, o problema é que eu acabo me decepcionando. Sim. Bem-vindo ao grupo de seres humanos decepcionando uns com os outros. Isso aqui não é lugar de anjos. Não tem asa nascendo nas costas, nem auréola na cabeça. É gente carnal que erra muitas vezes. Mas é nesse ambiente que a graça se revela, quando eu construo amizades que são longas. Muita gente me perguntou muitas vezes, que tipo de amigo é esse que pode estar comigo na hora da angústia? Porque Jesus tinha 12 apóstolos, um foi traí-lo, restaram 11, ele vai para o Getsemane, mas na hora da maior angústia, ele chama os 3 mais íntimos dele. Não tem uma explicação clara, bíblica, porque que Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos. Mas eu tenho uma hipótese minha, digo eu, não o Senhor. Parece que os 3 eram muito verdadeiros, né? Pedro foi aquele que falou, você está louco de ir para a cruz, rapaz? Jesus, para trás de mim, Satanás. Era o cara que falava o que pensava na cara. Tiago e João foram capazes de pedir para sentar à direita e à esquerda do trono, sabendo que isso era um pedido ridículo e podiam ser expostos. Se aproxime de gente verdadeira, não de gente bajuladora, de gente que dá tapinhas nas costas, mas de gente que fala de verdade. Não estou bem, não estou gostando dessa direção, não estou gostando dessa decisão, como é que a gente faz para melhorar? Mas que busca soluções juntos. Pedro, Tiago e João eram amigos assim. Mas eu repito, amizades assim envolvem tempo e investimento. Tem amigos. Agora, ao ter esses amigos, não faça desse lugar um lugar de despejar, arrotar, arrogo, mas um lugar de verdade. Porque Jesus está com esses amigos e diz que ele começa a ter pavor e angustiar-se, e ele fala claramente para eles, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem comigo e vigiem. Ele está dizendo, fiquem comigo, tomem conta de mim, porque eu não estou bem. É Jesus que está falando isso. É o maior homem que esse mundo já viu. Era o líder desses caras. Ele sabia que daqui a pouco morreria. Não é possível que a mensagem que ele queria deixar para eles é essa. Eu estou angustiado. Sim, ele queria dizer, eu estou angustiado e preciso de amigos, fiquem comigo. A igreja construiu uma ideia de supercrentes muito terrível, sabe? A gente tem medo de falar para os amigos que está mal, que está angustiado, que está triste, porque vão pensar o que de mim? Se eu falar para o pastor que eu estou mal, eu perco minha posição, perco meu cargo. Mas que seja um ambiente onde as pessoas falam a verdade umas para as outras. Se digam, eu estou angustiado com angústia mortal. Ele teve pavor. E ele falou do sentimento dele. Você consegue falar a verdade para os seus amigos? Sabe que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de falar a verdade quando se trata de emoções. E isso aqui, embora eu vou usar, nesse momento agora, um arcabouço, um ponto teórico da psicologia, da teoria do apego, de Martin Buber, que fala sobre a questão da necessidade básica emocional e fala que o ser humano precisa, uma das necessidades básicas emocionais é liberdade de expressão e validação emocional. Toda criança precisa de um ambiente onde possa falar o que sente e ser acolhida no que sente. E muitos de nós não viemos de ambientes assim. Então, aqui não se trata de psicologia, é um fato. Os seres humanos precisam ser criados em ambientes onde podem falar de sentimentos. Agora, quantos de nós aqui viemos de famílias
que sentavam-se à mesa e diziam: como você está, meu filho? Como é que está seu sentimento? Quantos aqui, ao ver um filho aborrecido, com raiva ou triste, tiveram pais que sentaram com você, ouviram seus sentimentos, acolheram seus sentimentos? A maioria de nós não veio de ambientes assim, e nós tentamos transformar a igreja na mesma família, até uma mesa de comunhão, mas cada um come por si só e não compartilha a sua dor com ninguém. Você precisa falar o que está sentindo. E Jesus estava tendo um tempo de pavor. Na verdade, Jesus estava tendo ali, naquele momento, um ataque de pânico. Isso, Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. O homem Jesus estava com pânico. Teve manifestações físicas, sintomáticas, de um ataque de pânico. Então, você não é menos crente porque tem um ataque de pânico. Isso não é demônio, não. Você é humano. Você pode estar fervoroso, um culto abençoado, cheio do Espírito Santo, feliz, mas de repente algo acontece na sua vida e a sua mente turba você e você tem ataques de pânico. Isso não te torna menos crente, meu querido. Te torna humano. Aliás, o que Deus quer é isso mesmo, que você seja humano. Quanto mais espiritual você for, mais humano você vai ser e menos carnal. Porque a religiosidade é carnal, ela passa a impressão que não é verdadeira. A espiritualidade é humana, porque Deus nos criou para sermos humanos. Amém, irmãos? Jesus está tão angustiado nessa crise de pânico. E Lucas, que é o médico que escreveu a história de Jesus também, ele relata um episódio que apenas Lucas relata, que a sua angústia era tanta que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Isso, na verdade, é um fenômeno chamado hematidrose, é difícil falar essa palavra, hematidrose, que é quando a angústia é tão grande que a corrente sanguínea libera alguns glóbulos vermelhos que se misturam com as glândulas sudoríparas e o suor sai tinto, como se fosse sangue. De tanta angústia que ele estava vivendo. É nesse nível de angústia que eu estou falando que Jesus passou. Agora, irmãos, angustiar-se é diferente de amargurar-se. Se você não colocar para fora a sua angústia, ela vira amargura. E a amargura, Paulo diz, que é uma raiz. Paulo ou Tiago, não lembro agora, desculpa, me ajuda depois. Que a amargura é uma raiz que vai contaminando quem está à sua volta. Você entende isso? Quando eu estou amargurado, eu não falo de eu desabafar para o amigo que eu estou com um problema. Sabe o que é angústia? É assim, eu estou angustiado, porque a situação me aflige, eu tenho limitações, eu não estou bem. Sabe o que é amargura? Pedro, Tiago e João, aquele Judas é um safado, fiz tudo por ele. Jesus não estava nesse tipo de nível, gente. A amargura contamina. Então, troque a amargura por angústia. E viva a sua angústia plenamente, como, primeiro, repito, tendo uma atitude de adoração mesmo angustiado, encontrando um lugar de quebrantamento, tendo amigos de verdade do seu lado, onde você possa falar tudo que você está sentindo. Agora, mesmo tendo esses amigos por perto, que vão chorar contigo, que vão orar contigo, tem que haver um momento para você estar sozinho com o Pai. Por isso, o versículo 35 diz: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou. Lucas fala que ele foi a distância de uma pedra sendo lançada, cerca de 27 metros. O que é ficar a cerca de 27 metros? Não sei quantos metros tem essa estrutura aqui. Alguém lembra de cabeça? 27 metros talvez seja daqui, lá para o começo do terreno da igreja, talvez. O que quer dizer 27 metros? Uma distância bastante que eu possa falar minha intimidade para Deus sem ser ouvido, mas onde meus amigos estão vendo. Onde eu não escondo. Então, por mais que você tenha amigos, você precisa de um momento a sós com o Pai. E é nesse momento, a sós com o Pai, que você vai se angustiar. E Lucas diz que naquele momento, anjos do Senhor vieram confortar Jesus. Alguns anjos já me confortaram, né, irmã Graça, Oudson, Márcio, tanta gente, foram anjos que me confortaram. Alguns anjos sem asas,
mas também Deus envia anjos, seres espirituais, sobrenaturais, na hora da angústia, quando eu me prostro diante dele. Então, por mais que você tenha amigos, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está enfrentando um tempo de angústia, a orientação de Jesus é a seguinte: tenha amigos, mas escolha o momento só você com o Pai. Pode ser agora, que nesse momento, temos aqui um pouco mais, talvez cerca de 200 pessoas aqui reunidos, mas pode ser só você e o Pai nesse momento. Ou você opta por ouvir essa pregação apenas como um belo discurso filosófico e teológico, ou dizendo: o Espírito Santo está me chamando para um momento sozinho com Ele. E agora, nesse momento, diga: Senhor, eu quero conversar contigo sobre a minha angústia. Os judeus costumavam orar em pé, mas Jesus, como eu falei, é muito intencional. Seus discípulos estão vendo, no final do terreno ali, estão aqui. Jesus está no muro lá longe, dá para ver. Jesus, eu vou ali orar. Eles pensavam, eu vou levantar as mãos e falar: Adonai, Adonai. Mas Jesus faz algo diferente. Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é se prostrar. Sabe o que é se prostrar? É dizer: eu estou sem defesas. Estou totalmente vulnerável. Enquanto você gasta tempo com Deus tentando se defender, justificar, argumentar, a culpa é do meu pai, a culpa é da sociedade, o pastor que me feriu. Quando você se prostra, você fala: Senhor, está aqui um pecador condenado ao inferno, que não tem direito a nada, mas se humilha diante de ti. Jesus quis dizer isso para os seus amigos: na angústia, não fique contando argumentos, se prostre. Pare com seus argumentos. Você precisa encontrar um tempo a sós com o Pai e se prostrar diante dele. No seu Getsêmanes haverá anjos de Deus para te confortar quando você se prostrar diante dele. Você entende isso? Enquanto você resiste, luta. Deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Nessa luta entre você e Deus, a única forma de vencer é perdendo. É se prostrando. Quando você se prostrar diante dele e falar: Senhor, acabei com meus argumentos, eu quero só chorar aos teus pés. Anjos do Senhor virão te confortar. Você sabe por que a depressão e a ansiedade estão aumentando muito nos nossos dias? Que escolhemos andar na carne o tempo inteiro com argumentos nossos. A gente parar de argumentar, justificar, botar a culpa nos outros, sofrer e chorar diante dele, tendo amigos, estão observando a gente, mas dizendo: Senhor, é só eu, Senhor, eu quero só me prostrar. Os anjos do Senhor virão te consolar. Você pode dizer amém por isso? Até porque os amigos vão falhar algumas vezes. Por isso ele diz que quando ele vai se ajoelhar, durante 1 hora de oração, seus amigos dormem. Os 3 amigos que ele mais queria estão dormindo. Os 3 amigos estavam, de acordo com o versículo 40, com os olhos pesados, estavam cansados. 3 vezes. Ele volta e encontra os seus amigos dormindo. Então, está vendo, seu pai? Não vale a pena ter amigos. Porque os amigos erram com a gente. Todos nós temos nossos dias de insensibilidade e de egoísmo. Eu e você também. Mesmo assim, não há outro caminho para enfrentar a angústia que não seja ter amigos perto da gente, mesmo sabendo que eles podem errar com a gente. Você entende isso? Porque a grande estratégia de Satanás foi dizer assim: não confie mais em ninguém, não ande mais com ninguém e se isole. Você se torna uma presa fácil na mão do devorador. É desse ambiente de erros e acertos, de equívocos e de vitórias, de vícios e virtudes, que é a igreja. É nesse ambiente que você vai encontrar amigos que vão poder te suportar na hora do sofrimento. Você entende isso? E mais importante, mesmo estando na angústia, quando meus amigos falharem, eu preciso ser amigo bastante
para ajudá-los a corrigir a rota. Jesus vai até eles e fala, e começa com Pedro. A preocupação dele é com Simão primeiro, diz: Simão, nem uma hora você suportou. Ele sabia o que Simão enfrentaria logo depois. Então, meu querido, não fique amargurado. Se preciso for, procure seus amigos e fale: poxa, cara, eu contei contigo. Seja verdadeiro. Amém? Por que tem muita gente ferida na igreja que passou uma situação difícil? O amigo está enfrentando os problemas dele também. Cochilou, não ficou atento, estava com o olho pesado, estava cansado, estava angustiado, não foi suporte, e você permitiu que a amargura entrasse no seu coração, e você vai amargurado para casa, ao invés de chamar um amigo e falar: amigo, por que você dormiu? Eu precisava de você naquela hora. E rasgue o seu coração para o amigo. Ah, seu Farney, mas isso significa se tornar muito vulnerável. Ninguém vai ser curado enquanto for invulnerável. Você precisa vulnerabilizar e dizer: eu não estou bem, e sentir sua falta, meu amigo. Para dar a oportunidade do seu amigo falar: me perdoa, eu também estava mal. Você entende isso? E aí o espírito da reconciliação vai atuar entre vocês. Talvez seja preciso você sair daqui hoje e conserte isso. Na prensa de azeite, meus irmãos, não há espaço para religiosidade. Quando Jesus se ajoelha, se prostra, ele vai falar com o Pai. Ele não começa: Adonai, Deus tremendo, soberano, Deus criador dos céus e da terra. Ele começa: Abba, que é uma palavra em aramaico que quer dizer papai, paizinho. Chega de hipocrisia, meu irmão. Chega de ficar orando bonito nessa hora. Bote sua angústia para fora e chame ele de pai, de papai, de paizinho. Mas, para muita gente, essa figura é uma figura estranha, né? Que conversa é essa de pai? Se a palavra pai me lembra violência, me lembra abandono, me lembra rejeição, me lembra abuso. Se a palavra pai me lembra intolerância, se a palavra pai me lembra intransigência. Você vai falar com o pai, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, o pai que dá nome a toda a família nos céus e na terra, o pai do qual se deriva toda a paternidade, o pai que te ama incondicionalmente. Em nome de Jesus, fale com o pai hoje. Papai, paizinho, Abba. Deus não quer palavras bonitas. Como eu costumo dizer várias vezes aqui, talvez a oração mais bem-sucedida, se eu posso usar a expressão no sentido da palavra sucedido, aquilo que alcança o seu propósito, a oração que talvez não tenha palavra nenhuma, só gemidos. Porque o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos o que pedir. Tem hora que a gente não sabe o que pedir, gente, concorda comigo? Tem hora que eu não sei o que dizer para Deus. Aí eu vou gemer. Quem nunca orou dessa forma, batendo no peito, falando: ai, Senhor, Senhor, ai, Senhor, o Senhor sabe. E só chorou. O pai entendeu tudo. O pai sabe, um pai de verdade sabe quando o filho está com fome, quando é com sede, quando é vontade de ir no banheiro, quando é manha. O pai conhece o som do gemido de um filho na hora da dor. Teu pai sabe disso. Se teu pai terreno não sabia, o Pai Celestial que te criou sabe tudo isso. E Ele espera que hoje você saia de todo lugar de religiosidade e simplesmente diga para Ele toda a dor. E finalmente, então, se o Getsemane é uma realidade, se todos nós enfrentaremos tempos de angústia, eu preciso, repito, ter uma atitude de adoração nessa hora. Eu preciso que o lugar da angústia seja o lugar da relação de intimidade com o Pai e um lugar conhecido por mim, que eu visito sempre esse lugar. Eu preciso que na hora da angústia eu tenha amigos em volta de mim que sejam amigos de verdade. Amigos verdadeiros, que falam o que sentem, que são francos, que não vivem de hipocrisia nem de bajulação. Eu preciso mesmo ter amigos do meu lugar a sós com Deus. Eu tenho que saber que esses amigos vão falhar comigo. E porque eu estou a sós com Deus, sendo alimentado e consolado por anjos, quando meus amigos falharem, ao invés de ficar amargurado com eles, eu vou ajudá-los, confrontando-os, dizendo de novo da minha angústia, sem abrir mão deles.
E quando estiver diante do Pai, eu não vou usar palavras bonitas. Eu vou chamá-lo de Pai. E, finalmente, eu vou dizer para o Pai toda a minha verdade. Porque Jesus não escolheu palavras bonitas, ele foi sincero. Ele não falou: Pai, você sabe que eu estou aqui, mas eu estou feliz em sofrer por essas pessoas. Eu estou feliz em ir para a cruz, Senhor. Não, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você entende a seriedade dessa oração? Isso não foi retórica. Isso não foi um discurso para ficar registrado. Jesus, de fato, quis isso naquele momento. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, no meio da oração, ele muda. E diz: todavia, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. O autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 5, 7, diz, 5, 7, 8, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus foi ouvido. Você entende isso? E o Pai podia atendê-lo. É isso que o texto está dizendo. Eu sei que isso é um nó teológico aqui, na soberania de Deus, mas o texto está dizendo, ele podia dizer, ok. Mas versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E no altar da angústia, o altar do Getsemane, a grande oferta de Jesus foi: seja feita a tua vontade. Você entende isso? Vontade. Eu tive tantas vontades ruins já, gente. Algumas até hoje mesmo. De desistir, de parar, de abandonar tudo. A gente pensa isso às vezes. A minha vontade, que é a minha carne, com as suas paixões, fala: para com isso, não vale a pena. Cada vez que você é honesto no trabalho e vê o desonesto prosperando e você ficando para trás, com a vontade que dá, vou fazer igual a todo mundo. Cada vez que você se dedica ao Senhor com excelência, servindo ao Pai, e vê alguém irresponsável na igreja e prosperando, você fala: pô, não é possível, alguma coisa está errada. Nossa vontade muitas vezes nos conduz para lugares aparentemente perfeitos. Mas é no lugar da angústia, no Getsemane, que a maior oferta é entregue. Seja feita a tua vontade. E é só nesse lugar, a decisão de ficar na cruz, que a tua carne é vencida. Hoje, no meio da tua angústia, você teve muita vontade, algumas vezes, de desistir de tudo. De ser desleal, de ser desonesto, de abandonar a fé, de abandonar o teu chamado. Mas aqui, nesse Getsemane, o Pai está te esperando dizer: seja feita a tua vontade. E a vontade dele, meu querido, é boa, é agradável e é perfeita. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Enquanto o louvor me auxilia aqui com o teclado, por favor. Eu quero orar por pessoas que dizem: sabe, Sr. Farney, eu estou nessa aí. Estou quase suando sangue. Estou angustiado, estou com pavor. E a minha vontade é não ir para a cruz. A minha vontade é dizer: chega, fiz tudo o que eu podia. Meu melhor amigo me traiu, me vendeu por 30 moedas de prata. Vão me torturar por aquilo que eu não fiz. Vai ter um momento onde o Deus, Elohim, vai me deixar sozinho na cruz. Você vai restar o Pai, que enquanto ele clama: Deus meu, porque me desamparaste, fala: Pai, em tuas mãos entregue meu espírito. O Pai nunca saiu dali. A divindade, a sensação de proteção religiosa vai embora. Então eu não quero isso. Eu vou pecar, Senhor, porque o pecado tem batido a minha porta todo dia, e eu estou angustiado por isso, porque eu não quero pecar, mas o desejo é forte demais de pecar. O adultério, a pornografia, a homossexualidade, a mentira, a vantagem, escusa. Eu quero te servir, mas
Toda vez que eu lembro, às vezes, que o ministério me feriu, minha vontade é falar, chega, acabou. Essa é a minha vontade. A cura para essa angústia está em entregar ao Senhor a tua vontade, para que a vontade dele prevaleça em você. Então eu quero orar por pessoas que dizem, seu Farney, eu estou nesse Getsemane, eu preciso de forças para aceitar a vontade dele. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, eu quero orar juntamente com você. Se una a mim, que também estou nesse Getsemane com você, dizendo, Senhor, eu preciso que a tua graça me envolva hoje de manhã, porque senão eu vou desistir de tudo. Eu vou acabar indo embora, eu vou acabar abandonando a jornada. Eu estou cansado. Venha trazido pelo Espírito Santo aqui à frente. Faça o caminho que Jesus fez. Ele andou alguns passos. Foi sozinho se encontrar com o Pai. O que você está fazendo aqui agora? A mesma coisa. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, cobre sua cabeça. Você que está lá atrás, estenda as mãos para cá para abençoar esses irmãos. Paizinho, aqui estão teus filhos e filhas, meus irmãos. Estamos em Getsemane, Senhor. Num lugar de angústia, mas também um lugar de restauração, Senhor. Dali Jesus saiu para sofrer tudo o que ele tinha que sofrer. Ser pisoteado, levar socos, pontapés, cusparadas, levar chibatada de chicotes, ter uma coroa de espinhos encravada no seu crânio, carregar o madeiro pela via dolorosa e subir no Calvário. E ali ter cravos prendendo suas mãos e pés à cruz. Ter a sensação de estar só, nu, despido. Mas ali ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele provou a morte. O Pai da eternidade provou a morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele é a primícia dos que dormem. Deixe esses irmãos saberem, Senhor, que depois de tudo isso, a coroa de glória que está reservada a todos aqueles que são fiéis, será entregue a todos eles. Mas que muitas vezes nesse mundo, os Getsêmanes se sucederão. Mas nem sempre será Getsemane, Senhor. Haverá monte da transfiguração, haverá monte das oliveiras, haverá multiplicação de pães, haverá celebrações e alegrias, haverá as bodas de Caná. Mas de vez em quando vai haver um Getsemane, Senhor. Mas que nesse Getsemane, a nossa vontade carnal seja entregue como oferta e sacrifício no altar do Getsemane. Nós entregamos agora. Diga comigo assim, se você está aqui na frente. Pai, diga Pai, no Getsemane, no lugar da minha angústia, eu te entrego a minha oferta, o meu sacrifício, eu te entrego a minha vontade, para que seja feita a tua vontade na minha vida. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Amém? Alguém dos que estão aqui na frente ou lá atrás, que estavam afastados da comunhão do corpo de Cristo e querem se reconciliar com o Senhor, se há, fique aqui, o restante pode sentar. Se alguém voltando à comunhão do corpo de Cristo hoje, fique aqui à frente. Se todos estão em comunhão, podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe vocês. Podem sentar, meus irmãos, e que o Espírito Santo confirme essa palavra no nosso coração, na nossa mente, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de chamar a liderança da Rede Conectados, que participou lá, que faz parte do grupão, que viesse aqui à frente, ficasse aqui conosco.
Por favor, vamos lá, pessoal, rapidinho. Ué. Bom dia, irmãos. O pessoal está se organizando ali para trazer a premiação. Enquanto isso, eu gostaria de chamar aqui à frente, para ficar aqui, ó, bem na frente, tá? Embaixo, não precisa subir. Alguns nomes. Os irmãos sabem que a iniciativa, né, do festival tinha como objetivo levantar recursos para ajudar os jovens e adolescentes que hoje não tinham condições de pagar pelo ingresso no nosso acampamento. E, para a glória do Senhor, nós conseguimos superar nossas expectativas, nossas vendas. Nosso objetivo inicial eram 300 cachorro-quentes, né? A gente achou que não... Chegou um momento que a gente achou que não seria possível, mas, de forma surpreendente, nós atingimos o número de vendas de 526 sanduíches. E eu gostaria de chamar aqui os nomes dos jovens e adolescentes que fizeram isso acontecer. Vamos lá? Em ordem aleatória, tá, gente? Para não especular em nada. Ellen Teodoro, Carlinha, Ana Vitória, Laura Bulê, Luiz, Caio, Natan, os que estiverem aqui, ó, por favor, podem ocupar os primeiros lugares. Pedro Ricardo, Bia Castro, Matias, Caio, Luíde, Carlos Henrique, Manu Guilherme, Sara. Tá todo mundo aqui? Lucas Lins. Acho que Vitória Fernandes. Então, hoje nós, infelizmente, não temos esse time todo reunido aqui, né? Todo presente. Alguns não puderam vir por motivo de saúde. Carlinha? Chamei a Carlinha. Cadê a Carlinha? Ah, tá. Mas foi esse pessoal aqui, ó, o responsável por fazer isso acontecer. E eu queria que vocês aplaudissem eles, por favor. Pessoal, teve alguém aqui que é muito importante para mim, muito especial, e que foi estratégico. A gente percebeu que as vendas não estavam indo muito bem, só que teve uma pessoa que começou a vender muito, e ela não fazia parte da rede Conectados. Alguém aqui já sabe da estratégia do coelho em uma corrida? Quem corre sabe. Tem sempre um coelho, um atleta, que ele dispara na frente, ele não tem nenhuma pretensão de ganhar, mas ele tem a pretensão de fazer as pessoas correrem mais rápido. E a Laura foi o nosso coelho. Quando ela ficou em primeiro lugar do ranking, o pessoal começou a vender e deu muito certo, e a gente vai anunciar o total de vendas. Cadê minha querida esposa, que eu sou péssimo com números, eu vou errar? Pois é, ela falou 526, só que não deu para eu ouvir, por algum momento eu não consegui ouvir. Mas para a gente aplaudir a generosidade da Laura, que esteve aí com a gente, mesmo sabendo que não iria ganhar, tá bom? Irmãos, vocês lembram que nós falamos sobre um prêmio Coringa, né? Aqueles jovens e adolescentes que venderam, mas ficaram entre o 4º e 10º lugar, como forma de incentivo, nós contemplaríamos a essa pessoinha. E para isso, nós vamos pedir, pastora Patrícia, por favor, tira um númerozinho aqui para a gente, para ajudar. Eles acabaram de receber um número, e o número que a pastora Patrícia tirar ali agora vai ser a pessoa contemplada com essa premiação. Ok? Vamos lá, expectativa, gente. Como é que faz aí? E o número é o 6. Meia dúzia.
Bom, pessoal, na desistência eu fui com um prêmio. Ninguém? Não, não é. Tem o tracinho embaixo. Não, não tem? Novamente, pastora. Foi para ensaio, pessoal? Que rufem os tambores. Número 4. Agora sai, vamos lá. Vai lá, tambor. Número 2. Pessoal, eu vou sortear. Já deixa já o saquinho aqui perto. Número 9. Ah, que bom! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Amém, finalmente. E olha só, pessoal, agora eu queria pedir aqui a ajuda da nossa líder de rede, a Bianca, para entregar uma singela lembrança para todo o pessoal aqui, com exceção da Carlinha, que acabou de ganhar um prêmio, né, Carlinha? Mas para entregar aqui uma lembrança para vocês pelo empenho, como forma de incentivo a vocês, tá bom? Pelo empenho, pela entrega, dedicação. Empregaram muita energia, gente, muita energia. Vocês não imaginam, vocês sabem um pouquinho porque vocês foram abordados, né? De forma bem enérgica. Mas o pessoal aqui deu sangue. Eu queria agradecer muito a vocês pela dedicação, tá bom, meus irmãos? E olha só, eu queria, antes da gente fazer a entrega dos 3 prêmios principais aqui, eu gostaria de, só mais um instantinho, tá, pastor? De honrar um grupo de pessoas que esteve aqui conosco ontem, no preparo desse molho, que é a equipe comandada pela Solzinha. Cadê a Sol? Alguém pega a Sol lá, por favor. Sabe por quê? Foram quase 12 horas ontem aqui na cozinha, trabalhando incansavelmente. E se estiver aqui, além da Sol, alguém pode chamar, por favor, Sol? Oi? Já foi? Eu queria chamar a irmã Maria Damas, que também compôs a equipe. Vai, irmã Maria Damas, levanta aí. Está fazendo aniversário. Fica aqui na frente, ó, por favor. Meu irmão aqui também, que deu um gás pra gente ontem. Irmã Lourdes está na igreja? A irmã Lourdes? Vem, Sol. Olha, gente, vamos aplaudir a Sol. Aê! A Sol. Irmã Lourdes. Irmã Lourdes não veio? Tá, então entrega pra Sol, por favor. Teve um casal que ontem veio para servir a ONG, para oferecer o café para as crianças. Eles poderiam ter ido embora bem cedinho, mas ficaram comigo aqui, fazendo um monte de coisa. E eu queria também, eu não estou vendo esse casal, mas eu queria... o Paulo Roberto e a Vanessa, eles estão aqui? Vem aqui, gente, vamos aproveitar e conhecer, para eles receberem também uma lembrancinha. Nossa, muito obrigada. Se não fossem por eles, eu acho que eu estaria até agora cortando pão, empacotando pão, embrulhando saquinho de sachê, ketchup. Eu acho que eu vou sonhar com um cachorro-quente gigante correndo atrás de mim, porque eu não aguento mais isso, mas vamos que vamos. E agora, todos foram homenageados, chegou o grande momento, né? Eu vou deixar aqui o meu queridíssimo esposo, porque eu falo demais. Pessoal, teve alguém que encabeçou, foi o cérebro que acreditou. Eu não estava acreditando muito, não, sendo muito honesto. Mas a Carol, ela viu a ideia lá com o pastor Felipe, falou, não, vamos fazer, vai dar certo. Ela movimentou, ela pagou o preço,
Ontem foi o lançamento do livro do Levica. Ela não esteve lá comigo. Ela se doou. Eu sei, ela ia dormir mais tarde do que eu e acordava mais cedo. E eu louvo a Deus pela tua vida, meu amor. Você é uma bênção. Que bom que agora ela está livre, né, gente? Oh, Deus. Amém. Que bom que minha esposa está de volta. Bom, sem mais delongas, o terceiro lugar valendo um rodízio de pizza no nosso lugar com refil. Com refil. Tem refil. Vai lá, tambor. Michael. Isso. Meu Deus. Ei. Valendo camisa e caneca da Rede, segundo lugar. Camisa exclusiva, está acabando, ainda há tempo, você pode comprar conosco. Que rufem os tambores. Assim, pessoal, que rufem os tambores assim. Que rufem os tambores. Carlinhos. E o responsável pelas vendas, algo assim enorme, absurdo. Um agradecimento especial ao irmão Cláudio Mendes. Cadê ele? Ah, sim. Cláudio Mendes, aqui, ó. As meninas fizeram, a Ju fez a arte, mas essa base aqui por trás disso é o Cláudio Mendes, o nosso patrocinador. E eu queria, né, um aplauso para o Cláudio Mendes, por favor. Teve uma venda, assim, muito grande. Oi? Fazer o quê? Ah, tá. Primeiro lugar, que rufem os tambores. Pedro Ricardo. Vem cá, vem pra cá. Vem rodando e dançando. Calma aí, tira a foto assim. Vai pra lá, vai pra lá. Irmãos, o que está acontecendo aqui só foi possível porque os irmãos mais velhos se envolveram. Nós pedimos socorro. Jovens e adolescentes que não teriam condições de arcar com os custos. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui, fiz o apelo, falei, os irmãos mais novos precisam dos irmãos mais velhos. E eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que comprou o cachorro-quente. Teve gente que comprou e não quis. Não, eu quero só ajudar. Isso é família. Muitíssimo obrigado pelo envolvimento da igreja. Isso é generosidade. Isso é investimento. Isso não tem preço. Tem muito valor, mas não tem preço. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria que vocês aplaudissem essa família chamada 100. Vocês podem se retirar. Muito obrigado. No final do culto, olha, não distancie, tá? Vem aqui para a gente tirar foto.
Tá, olha só, o Pedro está doando o primeiro prêmio para o Davi. Por falar em generosidade, o Davi ganhou o primeiro lugar do pagamento do Connect Camp. Ele não vai pagar. Olha só que lindo. Parabéns, tá? Quem é que aniversariou essa semana? Eu sei que tem hoje, eu sei. Pois é, a minha querida sogra está aniversariando hoje. Meu Deus. A Ellen também aniversariando hoje. Mas ó, é para a semana, tá, gente? Quem é que está aniversariou essa semana? Aniversário natalício, aniversário de casamento. Pode vir aqui à frente para a gente orar. Nossa, ganhei o telefone. Vamos orar a Deus. É uma bênção a gente poder completar mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio. Que Deus abençoe muito vocês. Senhor, muito obrigado pela graça que o Senhor nos concede de termos mais um ano de vida dentro do nosso relacionamento, do casamento, mais um ano de vida natalício. Que a tua boa mão esteja sobre cada um desses irmãos, Pai, trazendo abundância, trazendo graça, trazendo a tua misericórdia, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Quantos aqui creem que essa semana será uma semana de portas abertas? Quantos aqui creem que será uma semana de vitória? Quantos aqui creem que vai ser uma semana cheia da graça e do amor de Deus? Então vamos orar por isso. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de portas abertas. Que essa semana, Pai, seja uma semana de excelentes notícias. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana do teu amor manifestado a cada um de nós, Pai. Mas se porventura, Senhor Deus, vier a angústia, Pai, vier a tribulação, Senhor Deus, que a gente também experimente que seja uma semana de escape, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Em o nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam o retorno do nosso Mestre, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe e uma excelente semana.